Este livro é uma produção independente. Se você ver valor no nosso trabalho, considere se inscrever no canal e deixar seu like. Para uma melhor experiência, tenha o texto em mãos e coloque seus fones de ouvido. Continuação do livro: O Mito da Caverna. Sócrates. Então providenciarás pela força da lei para que deem máxima atenção à educação, que os capacitará a formular e a responder questões com sumo conhecimento? Glaucon. Será assim que legislarei em associação contigo. Sócrates. Achas então que colocamos a dialética acima das outras matérias de estudo como uma pedra de cobertura e que nenhum outro assunto pode acertadamente ser colocado em posição superior a ela, de modo que nossa exposição das matérias de estudo ou ramos do conhecimento que um futuro governante deverá aprender aqui findou? Glaucon. É o que acho, me apoiando no que é provável. Sócrates. Então restou a te tratar da distribuição dessas matérias, incluindo a questão de a quem destiná-las e como fazê-lo. Glaucon. Por certo que é o próximo passo. Sócrates. Lembras qual o tipo de homens que escolhemos em nossa prévia seleção dos governantes? Glaucon. De certo que sim. Sócrates. Nos demais aspectos, as mesmas naturezas têm de ser eleitas. Temos de selecionar os mais estáveis, os mais corajosos, e na medida do possível, os mais graciosos. Complementarmente, é preciso que não nos restringamos a buscar pessoas que tenham um caráter nobre e viril, mas pessoas que possuam as qualidades naturais que se coadunam com o tipo de educação que sustentamos. Glaucon. Quais exatamente? Sócrates. Têm de ser perspicazes no trato das matérias e aprendê-las com facilidade, pois as almas humanas desistem muito mais facilmente diante do estudo árduo do que diante da ginástica, uma vez que o esforço penoso, sendo peculiar a elas e não partilhado com seus corpos, as toca mais intimamente. Glaucon. Isso é verdadeiro. Sócrates. Temos também de buscar alguém que seja detentor de boa memória, persistente, em todos os aspectos, um amante do trabalho árduo. Caso contrário, como supõe ser possível contar com sua boa vontade tanto na execução dos labores físicos necessários quanto na dedicação a tanto estudo e disciplina? Glaucon. Ninguém se disporia a tudo isso a não ser que possuísse uma boa natureza em todos os aspectos. Sócrates. De um modo ou outro, o erro atual, que, como antes asseveramos, explica por que a filosofia não goza de estima, é que ela é abordada por indivíduos que dela são indignos. Não deveria ser permitido que bastardos empreendessem o seu estudo, mas somente estudantes legítimos. Glaucon. Seja explícito. Sócrates. Em primeiro lugar, nenhum estudante deveria ser hesitante no seu esforço, amando uma metade desse e odiando a outra. Isso acontece quando alguém é amante da ginástica, da caça ou de qualquer outra forma de esforço físico, mas não é aficionado ao aprender, ao ouvir ou ao investigar, detestando o trabalho nestes envolvidos. E alguém cujo amor ao esforço tende na direção oposta também é incerto. Glaucon. É bastante verdadeiro. Sócrates. Analogamente, de maneira relativa à verdade, não diremos que uma alma se acha mutilada se abominar uma falsidade voluntária, não puder suportar uma mentira no seio de si mesma e se mostrar grandemente irada quando essa falsidade existir em outras, mas, não obstante isso, aceitar alegremente uma falsidade involuntária, não se indignar ao ser surpreendida na ignorância e se dispor a admitir sua falta de conhecimento facilmente, chafurdando na lama da ignorância como um suíno? Glaucon. Certamente. Sócrates. E no que tange à moderação, coragem, magnificência e todas as demais partes da virtude, também é importante distinguir o bastardo do legítimo, pois quando um Estado ou um indivíduo não sabe como distingui-los, ele ignora e indiscriminadamente emprega o coxo e o bastardo na qualidade de amigos ou governantes em quaisquer serviços que deseja realizados. Glaucon. É exatamente o que ocorre. Sócrates. Consequentemente, é imperioso que sejamos cuidadosos em todos esses assuntos, pois se encaminharmos indivíduos de membros intelectos sadios a uma matéria de estudo e treinamento de tal importância e neles os educarmos, não teremos por recear a reprovação da própria justiça,
e preservaremos tanto o Estado quanto nossa forma de governo. Mas se encaminharmos indivíduos de diferente espécie, obteremos precisamente o resultado oposto e permitiremos que circule livremente uma torrente ainda maior de ridicularização sobre a filosofia. Glaucon. E seria vergonhoso sermos os agentes disso. Sócrates. Certamente seria, mas parece que precisamente agora incorro num pouco de ridículo. Glaucon. De que maneira? Sócrates. Esqueci que estávamos apenas gracejando, e com isso discursei com excessiva veemência. Mas voltava meus olhos para a filosofia à medida que falava e, havendo imerecidamente ultrajada, parece que perdi o controle e disse o que tinha de dizer demasiado seriamente, como se estivesse irado com os responsáveis por isso. Glaucon. Essa certamente não foi minha impressão ao ouvir-te. Sócrates. Mas foi a minha enquanto discursava. De qualquer modo, não esqueçamos que em nossa prévia seleção elegemos indivíduos mais velhos, mas que isso não é permitido nesta seleção, pois não devemos crer em Solon quando ele diz que à medida que alguém envelhece se torna capaz de aprender muito. É ainda menos capaz de fazê-lo do que participar de uma corrida. Todos os labores pesados e frequentes dizem respeito aos jovens. Glaucon. Assim é necessariamente. Sócrates. Portanto, cálculo, geometria e toda a educação preliminar exigida pela dialética precisa ser ministrada aos futuros governantes na infância desses, além do que não deve ser a eles imposto como instrução compulsória. Glaucon. E por que isso? Sócrates. Porque nenhum indivíduo livre deveria aprender isto ou aquilo como um escravo. O exercício corporal forçado não produz dano algum ao corpo, mas nada que seja ensinado compulsoriamente é retido pela alma. Glaucon. É verdade. Sócrates. Assim, não empregues força alguma ao educar as crianças nessas matérias, mas ensina-as por meio do jogo ou da brincadeira. Essa forma, inclusive, melhor revelará-te as vocações naturais de cada uma delas. Glaucon. Isso se afigura razoável. Sócrates. Lembra-te de que afirmamos que as crianças deviam ser conduzidas à guerra montadas em cavalos como observadores e que, onde fosse seguro fazê-lo, deveriam ser levadas à frente de batalha e provar o sangue, como filhotes. Glaucon. Eu me lembro. Sócrates. Em todas essas coisas, e labores, estudos e medos, aquelas que continuamente se destacam, revelando mais desenvoltura devem ser inscritas numa lista. Glaucon. A que idade? Sócrates. Quando forem liberadas da ginástica compulsória, uma vez que durante esse período, quer seja de 2 ou de 3 anos, são incapazes de fazer qualquer outra coisa, já que a fadiga e o sono são inimigos do aprendizado. Ao mesmo tempo, o seu desempenho nos exercícios físicos constitui ele mesmo uma importante prova. Glaucon. De certo que sim. Sócrates. E depois disso, isto é, a partir dos 20 anos, as escolhidas também receberão mais honras do que as outras. Ademais, as matérias que aprenderam fora de qualquer ordem particular como crianças terão agora de congregar a fim de formar uma visão cumulativa e unificada da afinidade recíproca existente tanto entre elas quanto com a natureza daquilo que é.